Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor nutricionista Diego Freitas. Vou estar respondendo hoje o vídeo da Cláudia Raia, respondendo não, né? Dando um pouco a minha opinião, me posicionando em alguns aspectos teóricos que ela colocou, até porque muitos alunos e muitos pacientes têm me perguntado sobre isso, né? Então eu acho legal para desmistificar algumas coisas que está ali, né? Ela coloca algumas coisas do senso comum, né? E reforça. E vai funcionar para algumas pessoas, né? Esse é o principal ponto do vídeo que eu queria colocar. Vai funcionar para algumas pessoas, mas nem sempre vai funcionar para outras pessoas, né? A gente tem a condição dela, né? Que foi uma pessoa que eu não acompanho muito, né? Peço até desculpa pela minha ignorância, mas me parece, pelo que eu acompanho de longe, que foi uma pessoa que sempre teve uma boa forma física, né? Provavelmente sempre fez as suas atividades, sempre conseguiu ter disciplina, até porque ela tem um trabalho que exige um pouco isso, né? Você tem no meu trabalho como professor também exige alguma forma física, né, sobre certo aspecto. Eu dou alguns treinos outdoor de corrida, eu também preciso. Então, né, você acaba ficando numa condição que facilita e estimula um pouco mais, né? Você tem a questão do tempo, você tem a questão financeira do poder de investimento em profissionais, em tempo livre, né, e tudo mais. Então, assim, como ela sempre se manteve uma boa forma, ou se não foi, pegando esse exemplo de uma pessoa nessa situação, é muito mais fácil você, por exemplo, fazer um pouco de musculação e fazer uma caminhada, que é outra atividade que ela sugere, e manter a forma. Para essas pessoas vão funcionar, tá? Muito provavelmente, né? A gente não pode generalizar, mas muito provavelmente essa sugestão pode funcionar. Um profissional tem que ser sempre ouvido, né? Para saber as particularidades daquela pessoa. Mas na maioria dos casos eu posso adiantar que vai funcionar. Mas essa, como eu disse, não é o problema de todos os brasileiros, né? Você tem pessoas que têm mais dificuldade, que precisam ter uma perda de peso maior, precisam de um nível de condicionamento maior, tem uma dificuldade com relação ao trabalho e à logística, mora muito longe, né? Essa pessoa já perde 2 horas para ir para voltar do trabalho, então ela vai chegar menos motivada, então não, de repente ela vai precisar de uma atividade mais atrativa, de uma questão social, de amigos, né, envolvidos ali, que nunca vê outras pessoas não precisarão. Então cada indivíduo ele tem essas particularidades que precisam ser compreendidas pelo profissional na prescrição, né, do exercício. Então, assim, a musculação de fato ela é a melhor, assim, apesar do CrossFit hoje ele tem apresentado resultados muito bons. Então, assim, eu ainda acho que a musculação é um pouco mais voltada, porque você pode até fazer uma musculação bem. Você pode dar um estímulo próximo do que é do CrossFit. Assim como no CrossFit também é muito a questão de com qual profissional você está lidando e como ele consegue manipular essas variáveis, né? Mas assim, a musculação ainda colocaria como a principal, seguida pelo CrossFit não de muito longe, é bem próximo, mas também o CrossFit é uma atividade de muito impacto, é uma atividade muito intensa, nem todo mundo vai se adaptar muito bem. Mas você tem, por exemplo, os exercícios funcionais, que aí eles precisam, o funcional ele é muito amplo, né? Ele pode servir para muita coisa. Uma vez sendo voltado para o ganho de massa muscular, também pode ser muito útil e você pode atingir ganho de massa muscular com exercício funcional. Ganhos musculares satisfatórios, né? Ninguém aqui quer, ou talvez nem todo mundo vai querer virar o Arnold Schwarzenegger, vai querer ficar muito forte, muito grande. Se ela está falando em qualidade de vida e saúde, provavelmente o funcional vai dar um ganho de um funcional voltado para o ganho de massa, com os exercícios de força, com exercícios com um pouco mais de carga, um pouco mais de intensidade, vai atender esses objetivos. Você tem a ginástica localizada, que é o mesmo esquema, muito provavelmente vai atender. Assim como você pode ter outras atividades, né, não me veio à cabeça agora, mas que adaptadas e que voltadas a esse objetivo, aí vai a questão do profissional adequar, não é só a atividade, não é um pacote fechado que você, pum, né, você adapta aquela atividade para aqueles objetivos daquela pessoa. Então é possível sim, né, você alcançar esse ganho de massa muscular satisfatório a níveis de saúde com outras atividades, tá? Até porque o mais importante é a pessoa ter a disciplina de ir e a adesão e a frequência. Então, se ela não gosta, como é que ela vai adquirir essa frequência? Algumas pessoas elas são muito disciplinadas, elas conseguem, outras são menos. É lógico que não vai ser botar a mão atrás da cabeça e ficar sentado numa cadeira de praia que você vai ganhar massa muscular. É lógico que existe algum esforço, né? Lógico
que existe essa disciplina. Mas, se você puder adequar, né, por que não? Se você puder facilitar, por que impor uma atividade a pessoa que ela não está gostando, que ela não vai se sentir bem, né? Aí ela comenta até a questão do tríceps, tomou banho, o tríceps some. Isso acontece com qualquer um, gente. Basta a pessoa malhar para ela perceber que o músculo, quando ela está fazendo, você aumenta a circulação sanguínea, você gera microlesões na musculatura, você gera um inchaço e que após algumas horas, ou um banho, ou alguma coisa assim, você diminui um pouco esse inchaço. Isso não tem nada de anormal. Qualquer atividade, né, isso pode acontecer, não é bem por aí. Isso é absolutamente normal. Os ganhos de hipertrofia, eles se dão de médio a longo prazo. Não é assim, você vai lá, malhou, inchou, ficou forte, senão com 6 meses você já não passava na porta, né? Então há um pouco de exagero, um pouco, né, do senso comum, como eu disse, que precisa ser um pouco desmistificado, né? Com relação à corrida, ela fala que diminui a testosterona, né? Isso também não é assim tão simples, essa relação. É lógico, o excesso de atividade aeróbica, ele pode sim, igual ela falou, muito, mas aí é muito relativo esse muito, é aí que eu estou querendo chegar, né? Quem é esse indivíduo? É uma pessoa que está preparada, que se condicionou, que evoluiu aos poucos e que mais, às vezes essa pessoa ela tem objetivos desportivos, ela tem metas, ela quer cumprir uma prova, ela quer fazer uma maratona, quer fazer uma meia maratona, né? Ela quer melhorar um tempo. É esse contexto, é isso que motiva essa pessoa. Se ela não fizer isso, ela não vai fazer, ela não vai ficar motivada. Então a corrida ela tem esse diferencial de ter esse social envolvido, os amigos que a pessoa faz, né, o pessoal da assessoria, o pessoal que ela encontra nas provas, o bate-papo, isso tudo faz parte. Não é uma questão meramente subiu ou desceu a testosterona. Tem muito mais coisas envolvidas. E aí depende também de quem é essa pessoa. Uma caminhada ela vai ser o suficiente nessas condições que eu coloquei, para uma pessoa que só quer manter, né? Para pessoas que querem perder peso, principalmente perder mais peso, os estudos de revisão mostram que só a caminhada não é o suficiente. A caminhada, se você não faz nada, você deve sim fazer uma caminhada, mas a caminhada ela vai ser um ponto de partida para você dali de repente começar uma corrida, aumentar o seu volume. Então quer dizer, vai depender de quem é essa pessoa, se ela precisa perder mais peso ou menos peso, as metas desportivas que ela tem com relação à atividade, né? A questão da testosterona, ela vai depender, ela está muito associada, a pessoa que vai correr desenfreadamente não vai respeitar a recuperação, não vai respeitar o sono, não vai respeitar a alimentação, vai ter um estresse do trabalho, então são muitas coisas que estão associadas, não é só a questão da corrida, né? Então se você gerenciar todos esses, que todo mundo deve gerenciar bem esses aspectos, você vai conseguir correr, você vai conseguir completar suas provas, você vai conseguir, né, cumprir as suas metas. Eu, por exemplo, sempre corri, todo mundo sabe, corro 10, corro 15, corro 20 km, né? Nem sempre, hora você diminui, hora você aumenta, mas consigo fazer um exercício, consigo trabalhar, consigo estudar, dormir. Então, quer dizer, é uma questão de como você vai gerenciar, entender qual é essa pessoa, quem é essa pessoa. Eu tenho a facilidade de trabalhar com isso, então me facilita, lógico, me facilita sobre certos aspectos. Outras pessoas, elas não vão ter essa facilidade, vão ter outras dificuldades, e aí o profissional ele vai adequar, né? Por isso que você precisa de profissional para adequar e não pegar o que deu certo com um e passar para todo mundo, né, pessoal? Aí ela fala com relação à alimentação, né, que é diminuir a quantidade, é isso que é o mais importante. De fato tem se batido muito na tecla só da qualidade na alimentação, né? E de fato hoje eu vejo que o mais importante é diminuir a quantidade, as pessoas estão comendo muito, muitas vezes com esse negócio de comer 3 horas, a quantidade de alimentos que surgiram, né, de barrinhas, de sucos, de não sei o que foram surgindo as pessoas encaixarem, né, e é sempre caloria que você vai adicionando, né, enfim, você acaba comendo muito mais do que você comia antes. Então essa questão de adequar a quantidade é lógico, isso é fundamental, isso todo mundo tem que fazer, né, nesse ponto sobre certo aspecto ela tem alguma razão, né? Eu tenho até uns vídeos que eu falo sobre o jejum, quem quiser olhar, que é uma alternativa boa, por quê? Porque diminui a quantidade. Se você faz menos refeições, controla um horário ali do dia, você nos outros horários você mantém comendo mais ou menos a mesma coisa, você vai diminuir a quantidade e isso vai te trazer resultados bem positivos. Lógico que não é só o jejum e na hora de comer também desenfreadamente, né? Também não vai dar resultado. Então deixa eu
Só olhar aqui a notinha que eu fiz, né? Então, assim, pessoal, basicamente é isso, né? Eu acho que, assim, a questão da opinião, assim, as pessoas têm todo o direito de dar opinião, né? Isso, a gente vive numa sociedade livre e democrática. Então, mas, assim, eu acho que a gente tem que valorizar a questão do estudo, a pessoa que estudou aquele assunto, né? Então, quer dizer, você passa 10, 15, 20 anos estudando um assunto, aí aparecem pessoas, eu tenho uma opinião diferente, eu acho que não é isso. Beleza, mas assim, não é só a opinião, ela tende a ser a opinião da mídia, a opinião do senso comum, né? A pessoa que estudou, ela tem ela tem uma bagagem, ela sabe o porquê das coisas, elas não simplesmente têm uma opinião, né? Na verdade, eu acredito que você só vai ter uma opinião de fato quando você estuda muito um assunto, porque aí você conhece as diversas possibilidades e dali você consegue criar uma opinião sua. Quando você simplesmente tem opinião sem ter estudado, na verdade a opinião não é sua. Você está repetindo alguma coisa que você ouviu de algum lugar, que você ouviu de alguém e que você não lembra mais de onde foi, enfim, mas você está repetindo aquela opinião. Então, se você não estudou o assunto, nem opinião você tem, você está repetindo alguma coisa que alguém disse, ou que você viu na televisão, ou que você viu no jornal, né? Então, é legal a gente valorizar a questão do estudo, as pessoas que se dedicam àquilo, e a sua opinião vale o quanto você estudou aquele assunto. Eu estudei um livro, a sua opinião vale um livro, vale aquele... eu estudei 10, estudei 20, estudei 30, então a sua opinião vale 30, vale mais, porque você estudou mais, você vai ter mais conhecimento, né, pessoal? Então, basicamente é isso, a mensagem de hoje aí. Curte, comenta, compartilha aí com seus amigos, beleza? Até a próxima, abraço!